Olá, papais e mamães conectados! Atualmente, estamos ouvindo bastante sobre a palavra empatia, ou a falta de empatia. Eu mesmo tenho ouvido falar bastante e eu coloco um pouco aqui no canal e no blog. E de acordo com alguns significados que facilmente a gente encontra na internet ou no dicionário, a empatia é a capacidade psicológica da gente sentir o que a outra pessoa está sentindo, como se a gente estivesse na mesma situação que ela está vivenciando. E sobre isso, eu penso um pouquinho mais profundamente. Eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Empatia é muito mais do que a gente se colocar no lugar do outro, porque a gente costuma se ver na situação como sendo nós mesmos. Mas o grande lance da empatia é que se você estivesse no lugar do outro, realmente, você poderia ou até faria a mesma coisa que a outra pessoa. Então, o que a empatia vem nos ensinar é que mais do que procurar saber o que o outro sente ou o que sentiu, é a gente compreender as razões pela qual a pessoa agiu ou lidou daquela maneira. Aí você me pergunta: Jaque, seu canal não é sobre maternidade? E o que isso tem a ver comigo e com meu filho? Eu respondo: tudo. E nós, enquanto pais e mães, procuramos agir sempre com a voz da experiência para ensinar os nossos filhos. E na maioria das vezes, essas experiências que a gente adquiriu ao longo dos anos, a gente acaba dando aqueles famosos sermões aos nossos filhos. Não que isso seja errado, lógico. É importantíssimo dar uma orientação para os nossos filhos. Só que dependendo da forma que ele é passado, acaba bloqueando qualquer tipo de ensinamento ou qualquer tipo de conexão que a gente quer ter com os nossos filhos. E aí que a nossa querida empatia entra. É muito fácil ver o que os nossos filhos fizeram de errado e a gente automaticamente já quer corrigir, ou então ver que de repente aconteceu alguma coisa que deixou nosso filho chateado, triste, frustrado, e aí a gente já quer logo dar aquele conselho de paz. Mas falar de empatia também é falar de escuta, somente escutar. Parar de querer ensinar o que eles devem fazer, o que eles devem agir, e ouvir sem julgar, sem rotular, sem defender e sem dar um monte de resposta pronta. Uma coisa que eu falo nos vídeos, e eu vou deixar aqui para vocês nos links aqui embaixo ou nos cards aqui em cima, é sobre acolher os sentimentos dos nossos filhos. E acolher nada mais é do que ouvir o que eles estão sentindo e tentar perceber o que é que tem por trás daquele comportamento ou daquele acontecimento. E não julgar falando: Avisei, sabia que isso ia acontecer, ou famoso, no seu lugar eu faria. Quando a gente tem um bebê em casa, ele não fala, ele não pede, mas a gente procura reconhecer o som do choro e até para entender qual a necessidade do bebê. Isso é algo que deveria virar um costume e que assim que os nossos filhos começassem a falar, a gente não perdesse. Sendo mãe de 2, essa experiência acaba ficando muito interessante. Até porque, com o Theo, eu preciso descobrir o que está acontecendo por trás daquele choro. E geralmente a gente já quer colocar o peito na boca da criança e acha que está tudo certo. Mas muitas vezes, ele mesmo me mostrou que não era isso que ele queria. E algumas vezes era só porque ele estava com calor, porque estava com a fralda suja, ou até porque ele me queria por perto, somente. E já com o Ian, como ele tem 3 anos, vai ficando um pouquinho mais hardcore, entender? Por isso, sentar e ouvir passa a ser mais do que necessário. Às vezes aquele choro foi porque interrompemos alguma brincadeira que estava bem no momento mais legal, ou de repente aquela bagunça que ele fez no quarto era só uma maneira dele encontrar todos os brinquedos que ele precisava naquele momento. E naturalmente a gente já vinha com aquele sermão de que ele é bagunceiro e vai arrumar isso aí já. Mas como lidar com esse tipo de assunto é para um próximo vídeo, prometo que eu explico. A questão aqui é dar espaço para escutar essa necessidade. Eu falo que esse tipo de atitude é muito mais difícil de fazer,
do que simplesmente a gente chegar, dar bronca ou dar uma chinelada, até porque nós fomos criados assim, e não é da noite pro dia que a gente muda. São muitas crenças limitantes que a gente precisa quebrar pra gente mesmo conseguir fazer uma escuta empática com os nossos filhos, e até mesmo com qualquer pessoa. E o fato da gente abrir esse espaço para escutar e tentar entender o que eles estão sentindo, não quer dizer que agora você vai deixar ele fazer o que ele quer ou vai concordar com exatamente tudo o que ele disser. E para ter esse canal de comunicação, ouvir sem julgar, sem ficar elaborando uma resposta pronta para tudo, o legal é começar a parafrasear o seu filho. Eu vou colocar um exemplo aqui para ficar mais claro. Meu amigo brigou comigo, mamãe. Eu tô muito triste. E aí você responde: Sério, filho? Seu amigo brigou com você? Puxa, eu tô vendo que você realmente tá muito triste. E aí deixar ele falar o resto. Parece um pouco conversa de maluco, né, a princípio. Mas é aí que o seu filho começa a perceber que você realmente está escutando. É mesmo? Deixar que a criança tire aquele peso que ela está sentindo, por mais banal que possa parecer pra gente, isso é mega importante para ela. Essa presença e essa importância que a gente dá pro que ela fala é um processo de construção de empatia para vocês dois. E depois de ouvir e sentir que aquela criança já esvaziou tudo que ela tinha que esvaziar, aí vem a nossa deixa. Dependendo do acontecimento, oferece um espaço para que ela mesma possa achar uma solução para o próprio problema. Porque às vezes o que ela estava querendo era só ser ouvida e não estava querendo um conselho. E às vezes é bom ouvir para a gente entender e não só para responder. E você pode também concordar ou discordar com o que ela está dizendo, para depois dar uma orientação e nortear aquela criança, mas sem menosprezar o sentimento dela. Porque afinal a gente tem que se colocar no lugar dela, mas sendo ela. Uma forma gostosa de começar a praticar empatia com seus filhos é perguntando como é que foi o dia deles, seja na escola ou seja mesmo no dia que ele passou com vocês. E criar um tempinho para fazer essa conversa com ele. No começo, ele pode só falar, foi legal. Mas aos poucos, você começa a fazer algumas perguntas mais específicas e aí por fim, esse momento vai ser tão rico, que a gente não vai se dar conta do bem que a gente está fazendo para os nossos filhos. O meu marido outra vez criou uma técnica de fazer o Ian se abrir um pouquinho mais com a gente. Ele pegou um fantoche e começou a conversar, fazendo gracinha, piadinha. E não é que ele estava certo, deu muito certo essa técnica dele. Porque ele falou um monte de coisa que a gente mesmo não sabia, mesmo perguntando todos os dias como é que ia na escola. E como a gente sempre teve esse espaço de conversa, toda vez que a gente esquece de perguntar, ele chega na gente e fala: mamãe, você esqueceu de perguntar como é que foi meu dia. E a mesma coisa acontece quando ele tá triste ou quando tá frustrado com alguma coisa. Mostrar empatia, ou como eu vi uma vez, estar empático, não é uma tarefa fácil. Muitas vezes eu não consigo. Mas mostrar que você tá aberto para ouvir, para negociar, para dar um espaço de abertura, isso demonstra que você tem respeito pelo seu filho e faz ele agir da mesma forma com os outros e até mesmo com você. Puxa, eu poderia ficar falando aqui horas sobre esse assunto, mas eu vou parar por aqui. E eu deixo aqui mais uma sementinha que precisa ser regada. Empatia é um fruto muito delicado e precisa ser cuidado com muito carinho, porque ele enriquece as nossas relações, não só com os nossos filhos, mas com o outro e com a gente mesmo. E para finalizar, eu queria compartilhar com vocês umas palavrinhas do Rubem Alves, que tocaram o meu coração e acho que vão tocar o de vocês também. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros.
aprendi prestando atenção. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de avaliar o vídeo, deixa um like aqui embaixo. Compartilhe também nas redes sociais para que outras pessoas também possam se empoderar desse conteúdo e para poder ajudar também o meu trabalho. Comentem aqui embaixo, porque quanto mais vocês comentam, mais o YouTube distribui esse vídeo com esse conteúdo para mais pessoas. Se inscrevam aqui no canal também para vocês receberem sempre as atualizações e não se esquece de apertar no sininho, porque aí ele ativa as notificações. Super beijo da Mamãe Jaque e até a próxima!